Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Arthur Covatti e eu estou aqui para dar a aula de o que é ESG. Bom, nós vamos percorrer esse sumário, né? Então falar um pouquinho sobre sustentabilidade, falar do ESG e os critérios ESG, os desafios por trás do ESG e um pouquinho sobre gestão de ESG também. Começando sobre sustentabilidade, e é o primeiro conceito que a gente precisa conversar antes de falar sobre propriamente dito sobre ESG, sustentabilidade é o conceito que as empresas, dentro da sua operação, elas têm que buscar, sim, o lucro de curto prazo, os resultados, isso é muito importante, mas a empresa ela também tem que olhar no seu médio e longo prazo. Ela tem que olhar para a sustentabilidade do seu negócio. E quando a gente fala em sustentabilidade do negócio, a gente geralmente fala em sustentabilidade ambiental, sustentabilidade dentro da dimensão social e a sustentabilidade econômica. O que é a sustentabilidade ambiental? Sustentabilidade ambiental tem a ver com se a operação do seu negócio, ela de alguma maneira consome recursos, por exemplo, que não são renováveis, ou se ela de alguma forma polui ou degrada o solo, ou degrada rios, na comunidade onde ela está instalada. Isso tem a ver com a sustentabilidade do negócio, porque nenhum negócio ele vai conseguir ficar 50 anos, por exemplo, degradando o solo, 50 anos degradando um rio, ou 50 anos poluindo a atmosfera do seu entorno, porque se ele fizer isso, o negócio ele fica inviável. Mesmo que no curto prazo ele esteja dando um lucro, no longo prazo, se ele ficar consumindo recursos que não são renováveis, se ele degrada o meio ambiente, ele não vai ser sustentável. A mesma ideia vale com a dimensão social, né, da sustentabilidade social do negócio. Um negócio que, por exemplo, é agressivo às comunidades locais, por exemplo, ele empobrece as comunidades locais, gera violência, é um negócio que depois de 20 anos, 30 anos, as comunidades locais vão criar uma certa aversão a esse negócio, né? Vão começar a enxergar essa empresa como uma empresa que não beneficia a comunidade do seu entorno e também vai ter um problema de sustentabilidade do negócio. E também existe naturalmente a sustentabilidade econômica, né? A sustentabilidade mais direta. Nenhum negócio consegue perdurar por décadas se ele não é superavitário, se ele não dá lucro, se ele não consegue, né, ter entrada, se ele não está gerando valor mais do que aqueles custos que ele incorre. A dimensão da sustentabilidade ela é muito importante, ela não tem a ver somente com os riscos do negócio ou com problemas de descontinuidade, ela também pode ter um outro aspecto, que é a sustentabilidade do ponto de vista de um negócio que reenergiza a comunidade local, que melhora o ambiente, né, e as condições ambientais do seu entorno. Ela também tem a sustentabilidade, esse aspecto de algo positivo, de uma espiral ascendente, né? Então, um negócio, por exemplo, que gera renda para as comunidades locais, provavelmente vai ser um negócio que vai se beneficiar por essas próprias comunidades locais no médio e longo prazo, na medida que essas comunidades fiquem mais ricas, mais prósperas, mais bem educadas, e isso ajuda o negócio. Como a gente já falou, né? Então a sustentabilidade elas tem classicamente essas três dimensões, a econômica, a social e a ambiental. E durante muito tempo, né, principalmente aqui no Brasil, quando se falava de assuntos que hoje a gente interpreta como assuntos ESG, se dava, né, o nome de sustentabilidade. Então, se a gente for voltar com os manuais, os melhores manuais de governança corporativa de décadas atrás, que falavam do tema da responsabilidade social das empresas, geralmente essa responsabilidade social ela estava vestida, né? Ela tinha um contorno de sustentabilidade. E aqui nessa apresentação nós vamos falar de sustentabilidade, impacto e ESG, que são todos temas bastante correlatos, mas são conceitos um pouco diferentes, né? Então a gente começou falando por esse conceito da sustentabilidade, que é historicamente como o assunto começou aqui no Brasil. E a sustentabilidade tem então muito a ver com a perenidade dos negócios nessas três dimensões, a social, a ambiental e a econômica. A sustentabilidade, né, uma empresa que tem uma preocupação com a sustentabilidade, ela se beneficia,
porque ela tem comunidades locais mais prósperas, ela tem um meio ambiente mais sinérgico, ela tem geração de valor com os seus parceiros de negócio, com os seus stakeholders, né? Essa palavra dentro do mundo de sustentabilidade ela é muito importante, o stakeholder e o shareholder. O shareholder é o acionista da empresa, é aquele que tem ações. E o stakeholder é aquele que se relaciona de alguma forma com a empresa, também o acionista, mas o supply chain, os funcionários, os clientes são todos stakeholders. Então, olhar para a sustentabilidade é olhar para os stakeholders e tudo isso, essa atitude de olhar para a sustentabilidade gera benefício para as empresas, porque gera benefício para os stakeholders, que de modo geral contribuem de volta, né, reciprocamente para a empresa. Quando a gente fala em ESG, então, para dar essa evolução, né, de sustentabilidade para ESG, e esse é o jargão, né, que o mercado tem utilizado principalmente aí nos últimos 5 anos, 4 anos dentro do mercado, para falar dos temas que estão relacionados a essa responsabilidade, né, social, ambiental, com relação às comunidades e com relação ao próprio negócio que as organizações têm. E hoje a gente chama isso de ESG. Então, antes de falar de ESG, é importante que a gente fale do que é impacto, né? O impacto, ele é uma condição precedente de você compreender ESG. E bem, absolutamente tudo que fizemos gera impacto. Então, essa caneca que está aqui na mesa para ser construída, com certeza gerou um impacto ambiental, um impacto de extração de materiais. A água que está dentro aqui dessa caneca, ela também gerou um impacto na pegada hídrica aqui dentro da região do Vale do Paraíba, que a gente está aqui no estado de São Paulo. Esse computador, para ser fabricado, teve um enorme impacto. Imagine toda a supply chain desse computador, e esse impacto ele pode ser um impacto ambiental, um impacto de consumo de matéria-prima, ele pode ser um impacto social, ele gerou renda, né? Esse computador, toda essa grande supply chain que está por trás desse computador, com certeza muitos pais e família levaram comida para sua mesa pela construção desse computador. E eu estou falando aqui de impactos positivos, negativos. O impacto ele é um fato inerente da ação humana. E a gente tem que falar, então, para poder falar do ESG, a gente tem que entender que o impacto é algo mensurável e material. Então o impacto ele é bastante objetivo, né? O impacto ele precisa necessariamente estar conversando com as finanças das empresas. O impacto ele está muito conectado com a operação, né? Quando você está falando de impacto das empresas, muitas pessoas pensam na campanha do agasalho que a empresa faz no final do ano. E sim, isso é impacto, e é um impacto bastante relevante e uma ação social super nobre. Mas quando você está falando do impacto de uma empresa, principalmente uma empresa com uma operação com uma supply chain, uma empresa que extrai materiais, que usa materiais, ou mesmo uma empresa de serviço que compra de outras empresas, o grande impacto da operação da empresa está na operação. O grande impacto da empresa está na operação da empresa, e não naquilo que é periférico na operação da empresa, né? Então o impacto ele sempre está ligado ao negócio. O impacto ele está na compra, na venda. O impacto, por exemplo, de uma instituição financeira está no crédito que ela concede. Então o impacto ele tem muito a ver com onde a operação da empresa está, e muito menos com questões assistencialistas. O impacto está na operação da empresa, a empresa quer queira, quer não queira, né? E o impacto ele precisa ser compreendido junto com a operação da empresa. E ela é uma avaliação, né? Que sim, você tem frameworks, benchmarks, standards, mas ela tem que ser entendida para muito além disso, né? O impacto ele está na prática real. Vou dar um exemplo. Dentro dos frameworks de relato, por exemplo, o GRI é um framework de relato, né? Muito se fala na parte de empregabilidade de imigrantes, por exemplo. É um dos GRIs importantes, é você falar de empregabilidade de minorias. Num país europeu, esse é um impacto
relevante, né? Aqui no Brasil, esse é um impacto pouco relevante, porque você tem poucos migrantes e imigrantes aqui no Brasil. O impacto de uma operação de uma empresa aqui no Brasil está, por exemplo, no período de auxílio maternidade, tá? Como é que ele trata a relação família-trabalho dos seus colaboradores. Então, o impacto, sim, ele tem standard, tem framework, mas você tem que entender ele, para além do standard e framework, você tem que, para entender o impacto de uma operação, você tem que olhar para ela e se perguntar como é que essa operação interage com as comunidades, com o meio ambiente, tudo mais. E para nos ajudar a entender, então, o que é impacto, e é importante que se perceba que o impacto ele é uma via de mão dupla, né? A empresa impacta o mundo, mas o mundo impacta a empresa, né? A empresa ela tem um impacto ambiental no mundo, mas mudanças climáticas têm um impacto também na empresa. Então, para entender onde esse impacto está e como é que as empresas se relacionam com o mundo, surgiu então o conceito de ESG. Então, ESG é sobre entender, por exemplo, como os impactos da empresa afetam a sociedade e o mundo e o planeta. ESG também é sobre entender como os aspectos sociais, ambientais e de governança afetam a empresa. ESG, então, tem muito a ver com a interação da empresa com o mundo e, principalmente, o aspecto ético da interação da empresa com o mundo. Eu gosto de brincar que ESG deveria se chamar EESG, né? O E é de Environmental, o S de Social, o G de Governança. Para mim deveria ter um E na frente do ESG, que é um princípio que está por trás de todo o ESG, que é o princípio da ética, né? Então, quais são as fronteiras éticas da atuação do capitalismo? Como é que uma empresa ela se relaciona com o seu entorno? E isso tem, então, você tem a legislação, né, que é a maior fronteira. Dentro da fronteira da legislação você tem a fronteira da ética, e dentro da fronteira da ética, então, você tem a fronteira do ESG. Então, ESG é você olhar para onde estão as fronteiras éticas da atuação do capitalismo e olhar para os impactos da sua empresa com relação ao mundo e o impacto do mundo na operação da sua empresa, para você tentar mitigar aqueles impactos negativos e reforçar aqueles impactos que são positivos. Então, a gente pode ver que ESG tem uma relação forte, né, com o conceito de sustentabilidade, mas sustentabilidade está olhando muito para a perenidade do negócio no médio e longo prazo, na dimensão ambiental, social e econômica. O ESG ele tem esse aspecto, mas o ESG ele tem também uma componente muito forte, que é você observar a ética da atuação do negócio. Então o negócio está dentro das fronteiras éticas e atuação, e por isso da governança, né? A governança ela tem muito a ver com a ética, com a transparência, com os princípios que você vai ter com os seus shareholders, né? Com os seus acionistas e com a sociedade de modo geral também. E o ESG ele tem então muito forte dentro dele essa dimensão do impacto, de saber como a sua empresa impacta a sociedade, como o mundo e a sociedade impactam a empresa. Essa fronteira, né, ética da atuação do capitalismo, esses impactos que a operação da empresa produz, causa. Então, dentro do ESG a gente divide em ambiental, social e governança, né? Ambiental, environmental em inglês, por isso ESG. Tem gente aqui no Brasil que chama de ASG. E os aspectos que geralmente são olhados dentro do ESG tem a ver dentro do ambiental muito com as mudanças climáticas, e a questão das mudanças climáticas ela puxa muito para a discussão ética, né? Porque as mudanças climáticas elas afetam o mundo como um todo. Então a gente vai ter nos próximos cursos dessa trilha, né? A gente vai falar um pouco sobre mudanças climáticas e como é que isso é um problema hoje global. Então ele tem uma relevância muito grande dentro da questão ética e dentro da questão ambiental. Uso de recursos naturais, poluição, lixo, tudo isso tem a ver com a dimensão E do ESG. S tem muito a ver com os funcionários, com a sua supply chain, né? Então uma empresa, principalmente uma grande corporação, vai ter milhares, às vezes dezenas de milhares de suppliers, e por muito
atrás de muitos desses suppliers você vai ter pessoas físicas, pequenos negócios, pais de família ali e empreendedores que criam um pequeno negócio. Então você tem uma dimensão social muito grande, atrelada, né? Há uma responsabilidade corporativa com os suppliers, uma responsabilidade com as comunidades, né? Então muitas empresas, elas dentro da sua operação empregam pessoas, por exemplo, em situação de vulnerabilidade. Isso é algo que a empresa tem uma responsabilidade, ela impacta a vida de uma pessoa em vulnerabilidade de uma maneira muito grande, né? E conectando o que a gente tinha falado lá na parte de sustentabilidade, da comunidade local, da empresa promover a comunidade local na qual ela atua, isso tem muito a ver com o impacto, tem muito a ver com a dimensão S do ESG, a responsabilidade ética, a responsabilidade social da empresa que está atuando em qualquer comunidade. A responsabilidade com os seus clientes e com os seus produtos, isso tem muita relação também com a dimensão social, né? Então produtos, por exemplo, que fazem mal à saúde, como cigarro, como bebidas, doces, açúcares, tudo isso são questões muito relevantes, né, para serem discutidas em âmbito empresarial e que voltam na ótica da sustentabilidade para a perenidade do negócio da empresa. Então, uma empresa que tem um negócio que faz mal para o seu consumidor, mesmo que não seja ilícito nem antiético, é uma empresa que precisa ter uma preocupação com a sua sustentabilidade no longo prazo e como é que ela está impactando, né, a comunidade na qual ela está inserida. O impacto também tem a ver com questões de diversidade. Então, você tem hoje um problema social muito grande que afeta muito as democracias. A gente vê hoje uma polarização dentro das democracias e muito dessa polarização dentro das democracias tem relação com questões sociais, com questões das comunidades. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, você tem muito um conflito entre o imigrante que chega e a população que está lá, principalmente de baixa renda. Todas essas são questões sociais, são questões complexas, que toda empresa que quer ter uma sustentabilidade de longo prazo, que olha para os impactos que ela causa, e mais, olha os impactos que esses conflitos causam na operação da empresa, né? Então essa é uma preocupação que empresas que estão olhando para o ESG têm. E tem também a questão da ética na governança, né? Então a governança, o compliance, a transparência, você está de acordo com todo o ordenamento jurídico, são questões também muito relevantes que afetam a perenidade de longo prazo da empresa, né? Uma empresa que tem, por exemplo, uma operação que não está compliant com a transparência que ela deveria ter, ou com uma série de normativas, é uma empresa que ela tem aí associada à operação dela um risco muito grande, e isso é uma das fronteiras também éticas do ESG. E percebam que por toda essa nossa descrição, o ESG de cada empresa, ele vai ser diferente, né? Porque o ESG e a sustentabilidade e o impacto está muito ligado à operação da empresa. Então pode ser que um aspecto que seja super relevante para uma empresa, para o ESG de uma empresa, seja pouco relevante dentro dos impactos e dentro da sustentabilidade do ESG de outra empresa. E isso dentro do mundo de sustentabilidade, né, dentro do mundo do ESG, se chama de materialidade. Então qual é a materialidade? Onde está a operação da sua empresa com relação aos aspectos E, S e G, e são essa localização da empresa dentro desses aspectos que vai guiar muito o que é importante dentro do ESG da sua empresa. A importância do ESG hoje para as empresas vai além da própria sustentabilidade da operação e da estratégia, tem a ver com o comportamento dos consumidores, engajamento dos investidores e do capital, mudanças que estão cada vez mais avançando dentro da regulamentação, e a geração de retorno de longo prazo
para o mercado. Então o ESG hoje ele está muito forte, muito em evidência, porque ele mexe com o regulatório, ele mexe com o recurso, ele mexe com o retorno, ele mexe com a sustentabilidade e com a perenidade dos negócios no longo prazo. Quais que são os grandes desafios hoje do ESG, né? Primeiro é a credibilidade das informações disponíveis. Então, uma empresa, depois que, claro, que ela sabe qual é a materialidade dela, que ela sabe quais são os impactos que ela está causando, um grande desafio é você ter informação de qualidade para poder fazer um planejamento estratégico de como é que a sua empresa vai se comportar no médio e no longo prazo com relação às questões do impacto. Para isso, um grande desafio é a falta de informação com credibilidade, uma boa informação disponível. A auditabilidade dessas informações, e a auditabilidade dessas informações tem muito a ver da relação das empresas com os investidores, com os bancos, com os financiadores dessa empresa, com os gestores de alto nível, conselheiros. Então, se essas informações elas são auditáveis, se elas são traqueáveis e a comparabilidade das mesmas. E isso é um aspecto muito relevante dentro do ESG para o mundo de investimento, né? Como é que você consegue comparar a performance em aspectos ESG de empresas do mesmo setor e de setores diferentes. A comparabilidade é um grande desafio do ESG. E a uniformidade de frameworks e standards globais também é um grande desafio. Porque reportar impacto, reportar ESG, hoje as empresas têm muita dificuldade porque existem muitos standards, frameworks, formatos que você pode reportar e analisar isso a mercado. E essa multiplicidade leva a um desafio para você escolher qual é o melhor, qual é o mais adequado à empresa. Por onde passa, né, uma boa gestão ESG? Então, uma ampla e profunda coleta de dados automatizada, uma mensuração precisa, uma compreensão fina de onde estão esses impactos e a adaptabilidade para além dos padrões internacionais, né? Incluindo os padrões internacionais, que é muito importante, mas como a gente viu durante toda a apresentação, o impacto tem muito a ver com a operação da empresa, com o impacto real. E às vezes você precisa ir para além do standard e do framework global, que vai ter ali um feijão com arroz, algo muito padronizado, estandarizado, para entender como é que é o impacto real da operação da sua empresa no seu entorno, no meio ambiente, nas comunidades, para quando for feito um planejamento de ESG para daqui 10 anos, né, um planejamento de médio e longo prazo para ESG, estejam sendo observados os impactos reais da operação da empresa para essa estratégia estar atuando nas questões relevantes da operação da sua empresa, as questões materiais. Pois bem, então, nessa apresentação a gente teve uma visão do que é sustentabilidade, do que são impactos e do que é ESG. Espero que tenham ficado claro as diferenças de cada um dos conceitos. Então, sustentabilidade tem muita relação com a perenidade da operação da empresa e ela está, então, dentro do âmbito ambiental, social e econômico. O impacto, ele é o fato fundamental do ESG. Se não existisse impacto, não existiria ESG nem sustentabilidade. Impacto é a consequência de tudo que a empresa faz e de tudo que acontece no mundo. Então, o que acontece no mundo também impacta a empresa, também pode trazer riscos para a empresa. Então, o aquecimento global, que é algo que a gente vai discutir nas próximas aulas, ela vai trazer impactos, traz riscos, traz pontos de preocupação e oportunidades de negócio, por que não, para as empresas. Então, o impacto, ele é, de certa forma, um aspecto fundamental da compreensão de todo esse ecossistema. E discutimos também o conceito de ESG, que está ligado, sim, e é fundamentado no conceito do impacto, está ligado também à questão da sustentabilidade, mas traz também uma discussão das fronteiras éticas da atuação do capitalismo, até onde a atuação do capitalismo pode ir. Um exemplo que eu gosto de dar é que eu acredito que nenhum empresário, por exemplo, compactuaria com o trabalho escravo. Isso é uma questão ética. Mesmo se fosse permitido pela lei, eu acredito que a maior parte dos empresários, a esmagadora maioria dos empresários, não implementaria essa prática. Então tem uma questão ética que é um círculo um pouco menor que a questão legal
e o ESG tem a ver com observar essas fronteiras éticas para a atuação do capitalismo, os demais stakeholders para além dos shareholders, e tem também muita relação com sustentabilidade, impacto e a perenidade dos negócios no longo prazo, com a materialidade dos negócios. E também, no final da apresentação, falamos um pouquinho dos desafios de se implementar uma estratégia ESG, que é a falta de dados, comparabilidade, multiplicidade de padrões internacionais, a dificuldade de você coletar dados, traçar, escolher a estratégia certa e como traçar, e também a dificuldade que muitos dos standards, muitos dos frameworks, muitas das análises que são feitas de impacto, eles trazem, né, um modelo internacional muito quadradinho, que não se adapta às questões reais que as empresas aqui no Brasil enfrentam. Então, a realidade de uma empresa no Brasil é muito diferente da realidade de uma empresa na Europa, nos Estados Unidos e de países do leste asiático, né? Então, no Brasil a gente enfrenta uma carga tributária alta, a gente enfrenta questões sociais, uma população muito mais pobre, com muito mais carência por educação, por oportunidades. Por outro lado, somos um país mais novo, então temos questões muito nossas, e essas questões que são muito nossas têm que estar sendo muito bem observadas numa estratégia de sustentabilidade, de uma estratégia de impacto ESG bem sucedida para uma empresa aqui no Brasil. Muito obrigado.